Olá, bom dia a todas e todos. Meu nome é Sucelaine Stayanov. Eu estou como PCNP da Diretoria de Ensino de Capivari e região, como professora coordenadora do Núcleo Pedagógico de Sociologia e Filosofia. Sejam todos bem-vindos a mais este momento formativo, que seja bastante prazeroso e leve para todos nós. E proveitoso, né? Nesse ETPC de Sociologia e Filosofia, nós vamos falar um pouquinho sobre o plano de recuperação e aprofundamento, um pouco de uma educação baseada em valores e um passo a passo para a elaboração de sequências didáticas, de como elaborar as sequências didáticas de sociologia e filosofia. A nossa pauta do ATPC de hoje primeiro vamos iniciar com uma sensibilização, né? Trouxe uma frase falando da importância da recuperação contínua e de seus benefícios. Todos nós, professores, já sabemos, né, que isso é muito importante, mas nesse momento nós vamos embasar essa importância da recuperação contínua e seus benefícios. Eu trouxe também os currículos vigentes, né? A matriz das habilidades essenciais, nós vamos falar um pouquinho a respeito disso. A importância de se trabalhar uma educação baseada em valores, nos componentes curriculares de sociologia e filosofia. Nós sabemos que é muito importante todos os professores de todos os componentes curriculares trabalhar uma educação baseada em valores, mas hoje nós vamos falar especificamente dos componentes curriculares de sociologia e filosofia. Depois eu trago um passo a passo, né, para essa elaboração das sequências didáticas e um pouquinho do material Aprender Sempre. Então vamos lá. A sensibilização que eu trouxe foi baseada no livro da Maria Celina Belchior, O Sucesso Escolar através da Avaliação e da Recuperação. Por que aplicar a recuperação contínua? Se as dificuldades não são sanadas de imediato, elas vão se somando, aqueles conteúdos que são pré-requisito para outros vão gerando novas dificuldades que passam a crescer como uma bola de neve, ficando muitas vezes intransponíveis. Então, através dessa frase, a gente pode refletir um pouquinho de como é importante nós estarmos o tempo todo retomando conteúdos que nós percebemos que o nosso aluno não captou de uma forma adequada, né? Então, assim, a gente retoma a aula anterior, retoma o conteúdo que foi dado, conceitos essenciais. E quais são os principais benefícios da recuperação contínua? A possibilidade de detectar e eliminar defasagens de aprendizagem, a garantia de que os alunos tenham todos os conhecimentos necessários para avançar na vida acadêmica, o respeito às diferenças dos alunos, oferecendo oportunidades alternativas de aprendizado conforme as suas dificuldades. Nós sabemos que cada um de nossos alunos tem uma forma de aprender, né? E como esse aluno aprende é diferente de um outro aluno. Então, através dessa recuperação contínua, nós respeitamos a forma como o nosso aluno aprende, a criação de um significado mais profundo e eficaz aos processos de recuperação. Nós sabemos que se a gente criar um significado para o aprendizado, conseguir transpor esse significado para a realidade do nosso educando, esse conteúdo, esse aprendizado, ele vai ser muito mais significativo e eficaz para o nosso aluno. Assim como nós, o nosso aluno também ele aprende se aquilo tiver um significado
fizer sentido para ele, né? E, por fim, o desenvolvimento de atividades pedagógicas a partir de avaliação contínua e monitoramento do aprendizado dos nossos alunos. Então, eu trouxe para vocês, para nós olharmos hoje, o plano de recuperação e aprofundamento do governo do estado de São Paulo. Esse plano, ele leva em consideração esses efeitos da pandemia, né? Qual foi o impacto na aprendizagem, o impacto no abandono e na evasão escolar, o impacto socioemocional. Esse impacto foi multidimensional. Além da saúde, nós tivemos um impacto muito negativo, não só na educação, como na economia, né? Nós sabemos disso. As diferenças no apoio familiar, esse acesso aos recursos tecnológicos e as necessidades de renda adicional tendem a impactar especialmente estudantes mais vulneráveis. Nós sabemos que muitas vezes o nosso aluno, nossa aluna, tem um computador em casa quando tem, às vezes é um único celular para todos fazerem as atividades, né, nesse momento remoto. O que nós, como profissionais da educação, podemos fazer para minimizar esse abismo social e tecnológico que foi criado com a pandemia, né? A tecnologia foi jogada no colo não só de nós, educadores, mas dos nossos alunos também. Então, nós sabemos que tem escolas que já estão voltando, né? Então, esse plano de retomada da rede estadual tem algumas frentes de retorno. E quais são elas? Lógico, nós temos os protocolos da saúde, né, para garantir um retorno seguro, o acolhimento para apoiar emocionalmente os estudantes e os profissionais da educação. Essa busca ativa para favorecer a continuidade dos estudos e a recuperação e aprofundamento para favorecer a aprendizagem de todos os nossos estudantes, sem deixar ninguém para trás. Então, essa recuperação e esse aprofundamento tem um foco nas habilidades essenciais de todos os componentes curriculares, apesar de hoje estarmos falando aqui especificamente do nosso componente de sociologia e filosofia. Mas para garantir o desenvolvimento das aprendizagens mais importantes para os alunos avançarem em seu percurso educacional. E como nós dissemos, sem deixar ninguém para trás. Esse plano de retomada, esse programa de recuperação e aprofundamento, ele tem o foco nas habilidades essenciais, tem por base, né, as habilidades do currículo, avaliação diagnósticas e formativas que são essenciais para a gente ver onde está o nosso aluno e sanar eventuais dificuldades, o acompanhamento para não deixar ninguém para trás, como nós já dissemos anteriormente. Os recursos didáticos podem ser materiais impressos para aquele aluno que não tem a tecnologia digital ao seu alcance. Nós vamos imprimir esse material, deixar disponível na unidade escolar. A formação focada nos usos dos materiais e avaliações e a tecnologia do centro de mídias continua apoiando a aprendizagem dos nossos alunos. Então, o currículo, por que priorizar o currículo? Aprender aquilo que é essencial para que o aluno consiga seguir a sua trajetória para a série seguinte. Evidências internacionais indicam que ajustar as prioridades de aprendizagem é essencial para cobrir o currículo em anos acadêmicos mais curtos, no caso nesse nosso ano de pandemia, né, que fomos marcados por essa pandemia. Pesquisas indicam que ensinar o mesmo conteúdo em menos tempo, sem que haja as devidas condições, as adaptações, tende a ter um impacto muito negativo sobre a aprendizagem. Esses foram estudos internacionais que foi realizado inclusive pela Unesco. Então, cabe a nós que a gente cabe a nós tentar para que o nosso aluno consiga acompanhar, tenha a aprendizagem das habilidades essenciais. No currículo, a gente tem que selecionar o que o aluno deve aprender ainda em 2020.
em cada componente curricular, para avançar para o ano e série seguinte. Então, o que já foi trabalhado e precisa ser recuperado, e o que ainda não foi trabalhado e precisa ser desenvolvido. Indicação de como trabalhar essas habilidades com os materiais no centro de mídias e nas aulas presenciais. Tudo isso vai depender do consenso da comunidade escolar, das orientações das autoridades de saúde e da SEDUC. Aqui eu trouxe a matriz de habilidades essenciais e para a gente entender um pouquinho como funciona esse código alfanumérico, né, do currículo paulista do ensino fundamental. Então, o primeiro par de letras indica a etapa do ensino, né, o ensino fundamental. O primeiro par de números indica os anos a que se refere essa habilidade. E o segundo par de letras indica o componente curricular. Aí, nesse caso, está o componente curricular de história, tá, pessoal? O segundo par de números indica a posição da habilidade. Aqui, o que é essencial eu perceber é essencial eu perceber em que etapa está o meu aluno. Eu posso ter três tipos de situações: recuperar e aprofundar aprendizagens dos anos anteriores, pode ser necessário, para permitir o avanço nas habilidades do próprio ano e série. Por exemplo, habilidades que serão essenciais para desenvolver o percurso do quarto bimestre. Então, se eu perceber que o meu estudante ainda não captou, não conseguiu aprender, compreender algumas habilidades do terceiro bimestre, eu vou focar nas habilidades do terceiro bimestre para posteriormente passar para as habilidades e conteúdos do quarto bimestre. Então, para preparar o estudante para o ano e série seguinte. Atividades para recuperação e aprofundamento. Tem lá a ativação inicial, né, que a gente pode fazer um levantamento do conhecimento prévio dos estudantes, elaborando perguntas, experimentos, contextos científicos, outros tipos de textos jornalísticos, tirinha, né, música, trecho de jornal, fazer uma contextualização, por exemplo, relacionar com o cotidiano do estudante, da escola, residência e comunidade, isso é essencial. Deixar claro qual é o objetivo da aula, analisar se a habilidade foi contemplada e no desenvolvimento de atividades estratégicas para organização dos tempos e espaços e fazer as devidas intervenções pedagógicas. E lá, para finalizar, eu vou sistematizar os objetos de conhecimento aprendidos e fazer uma verificação do objetivo da aula e alguns pontos de atenção para encadeamento das próximas aulas ou da próxima aula. São atividades que a gente já faz em todas as aulas, mas sempre vale a pena frisar e relembrar. Aí eu trouxe uma frase do Zabala, a prática educativa, como ensinar, uma série ordenada e articulada de atividades que formam as unidades didáticas, ou seja, é aonde o professor, através dos objetivos que pretende alcançar com seus alunos, vai organizar sistematicamente uma série de atividades para atingir a aprendizagem daqueles conteúdos selecionados para uma determinada unidade didática, os conceituais, procedimentais e atitudinais. Em sociologia e filosofia, trabalhando com habilidades essenciais de recuperação e aprofundamento. Como eu vou fazer isso? Eu tenho o documento orientador com indicações dessas habilidades essenciais e algumas aulas do centro de mídias que estão alinhadas à matriz de habilidades. Nós estamos falando aqui, pessoal, do currículo vigente, ainda não é o novo currículo do ensino médio, tá?
É importante deixar claro. A matriz de habilidades essenciais, o currículo paulista, é o nosso currículo oficial do ensino médio, tem como objetivo apoiar o desenvolvimento das aprendizagens essenciais para o percurso dos estudantes, dos componentes curriculares e sequências didáticas. Então, eu trouxe aqui a matriz de habilidades essenciais. Eu trouxe também do ensino fundamental, no sexto ano de História, uma habilidade, do ensino fundamental do sexto ano de Geografia, uma habilidade também, mas nós vamos focar nas habilidades de Sociologia e Filosofia. Então, uma habilidade da primeira série do ensino médio, do terceiro bimestre de sociologia, é reconhecer o caráter social e culturalmente construído da humanidade. Aqui é aquela parte do caderninho do aluno que a gente pode falar que as culturas, elas são, que todas as culturas são construídas por nós, seres humanos, e esse caráter social é construído, né, culturalmente. Nós falamos que quase nada é natural no ser humano, tudo é culturalmente construído. A gente traz, né, por que a noiva casa de branco na nossa sociedade, sendo que na Índia ela casa de vermelho, tem toda um ornamento na cabeça, uma tatuagem de rena no braço, no corpo, ela é toda ornamentada de forma diferente, né? Para mostrar para o nosso aluno, para a nossa aluna, que inclusive as cores elas têm um significado diferente em cada cultura, né? O casamento tem significado diferente em cada cultura, né? Os rituais de passagem, geralmente nascimento, adolescência, casamento e morte, eles são celebrados de forma diferente nas diferentes sociedades, mas nós percebemos que todas as sociedades cultuam esses rituais. Nas habilidades de filosofia, eu trouxe aqui a habilidade da terceira série do terceiro bimestre do ensino médio, discutir o conceito de liberdade, destacando questões associadas a diferentes entendimentos sobre o ser livre. Vamos falar de ética, de moral e de liberdade. Aonde que eu peguei essas habilidades? Vocês lembram desse caderninho Matriz de Avaliação Processual de Sociologia e Filosofia? Lá eu tenho todas as habilidades, conteúdos de filosofia e de sociologia, inclusive, tá, pessoal? Então lá tá muito simples, muito explicadinho, muito fácil e prático para a gente pegar e ir associando o conteúdo de sociologia e filosofia com as habilidades e competências que nós pretendemos desenvolver com cada conteúdo e em cada ano e série, tá? Agora nós vamos falar um pouquinho de uma educação baseada em valores, mas é só em sociologia e filosofia que eu tenho que trabalhar valores? Não. Em todos os componentes curriculares eu posso trabalhar valores. Porém, a gente percebe que muitos conteúdos de sociologia e filosofia traz essa questão de valores, né? Traz essa questão de pensar na ética, na nossa sociedade. Então, nós temos uma oportunidade ímpar de trabalhar essa questão de valores. Aí, para nos apoiar, eu trouxe inclusive um slidezinho que nós vamos trabalhar no Conviva também, na formação com os professores mediadores do Conviva. Então, eu trouxe aqui alguns questionamentos para fazer uma provocação inicial, que inclusive pode ser feito em sala de aula também. A gente pode fazer conosco, né? E depois levar para os nossos alunos. Então, pense no que você valoriza. Escreva 5 coisas que você investe muito seu tempo, sua energia e que você acredita que seja muito importante a ponto de você ser admirado por isso. Agora, reescreva essas 5 coisas em uma ordem, fazendo com que aquilo que é mais importante esteja em primeiro lugar. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu posso pensar em comunicação, posso pensar em
transparência, sinceridade, disciplina e uma quinta, uma quinta coisa aí que eu valorizo pode ser, o comprometimento, né. Então, agora eu vou colocar essas 5 coisas em ordem de prioridade para mim. E lá, por último, desses valores que estão em primeiro lugar, quais deles envolvem a mim e a uma outra pessoa? Bom, a comunicação é um dos valores que eu posso pensar que ele não faz sentido se eu não me fizer entender pelo outro, né? A gentileza, por exemplo, pode ser um valor que não faz sentido por si só. Ela faz sentido para mim, ela é importante para mim, mas ela envolve o outro também. Eu vou ser gentil comigo e com o outro, né? Então, esses questionamentos eu posso fazer comigo e posso fazer com o meu aluno em sala de aula ou também à distância, tá, pessoal? Agora, esse é um segundo slide também que eu adaptei para a nossa formação aqui, mas que está na formação do Conviva também. É uma tirinha da Mafalda, eu gosto muito de trabalhar com tirinha, com música, eu acho que isso deixa a aula mais descontraída e atrativa para o nosso aluno, né. Então, a Mafalda fala lá: "O que tem nesse recorte de jornal, Manolito?" "Ah, as cotações de mercado de valores morais, espirituais, artísticos, humanos." Aí o Manolito responde: "Não, dos que servem para alguma coisa." Olha só, gente, tem muita coisa que a gente pode discutir com essa tirinha, né? Que valores, quais são os valores, quais são os desafios que nós temos como educadores para trabalhar e que valores são prioridades nessa nossa sociedade contemporânea? A gente precisa refletir, entrar num consenso e podemos discutir, inclusive, isso com o nosso aluno. Mas é muito importante que a gente traga isso para o nosso aluno, para a sala de aula, para uma discussão virtual. É muito importante, tá, pessoal? Porque até uns 30 anos atrás, mais ou menos, a palavra ética usada apenas por especialistas, e especialistas aqui, eu digo filósofos e outros profissionais. Nesses últimos anos, a palavra ética invade o senso comum. Aí o senso comum é uma palavrinha que também nós precisamos trabalhar com o nosso aluno, né? É um dos conceitos fundamentais tanto para a sociologia quanto para a filosofia, tá? E começa a ser usada indiscriminadamente em duas situações a palavra ética. Ela pode ser empregada para fundamentar decisões importantes da vida de cada um, utilizada para fundamentar um comportamento solene, por exemplo, a pessoa que se divorciou porque não tinha ética, né? Nós vamos discutir isso. Na verdade, a palavra ética ela não pode ser usada para ser humano, né? Ela é de um conjunto, de uma sociedade, de um tempo. Vamos construindo juntos aí o significado da palavra ética. Vestibular, né? Ai, aquele vestibular não foi eticamente correto, aquela questão do vestibular. Eu posso falar isso? E em outras situações aí. E uma segunda situação é como denúncia do comportamento do outro. Quase sempre a palavra é empregada para mostrar o nosso desacordo com o comportamento do outro, com a conduta alheia. Por exemplo, a corrupção, as mentiras em relacionamentos interpessoais. Ai, a corrupção não é nada ética, né? Podemos pensar dessa forma ou não? A gente pode ser vocês podem ir interagindo aí no chat, tá, pessoal? Então, a definição da palavra ética. Ao longo da história, vários significados da palavra ética foram se justapondo, fazendo com que uma única definição não seja muito simples da gente trazer para o nosso aluno.
E aí, gente, eu trago, gostaria de deixar como referência aqui o professor doutor Clóvis de Barros Filho. Ele é foi professor da USP, né? Da Escola de Comunicações e Artes, e tem muitos vídeos dele no YouTube que fala sobre a palavra ética de uma forma muito divertida. Então, a gente pode selecionar trechos dos vídeos, podemos usar para nossa autoformação. Então, tá bem, são vídeos interessantíssimos, tá? Vale a pena assistir. Então, uma definição básica para a palavra ética aí é a inteligência compartilhada a serviço do aperfeiçoamento da convivência humana. Lembrando sempre que está relacionada à liberdade de escolha. Se eu colocar num quadro valores que são aceitáveis para a sociedade e valores que não são aceitáveis para uma sociedade, eu posso fazer isso. Valores de conduta, porém eu vou retirar do ser humano a condição de escolha, né? Olha lá, posso trabalhar aqui em filosofia a liberdade de escolha, o que é ser livre. E aí eu trago novamente uma tirinha, que eu acho que dá para a gente trabalhar muito essa questão aí, né? Dos animais, o que os animais e os seres humanos possuem em comum? Os instintos de sobrevivência e reprodução, né? A girafa, né? Ela é um dos seres mais peculiares da natureza, né? Ela é totalmente adaptada ao seu meio e sua deixa eu só aumentar aqui que está difícil para eu ler. Sua altura permite que ela consiga pegar os brotos mais suculentos e mais difíceis de alcançar. E aí tem no terceiro quadrinho aí, o Calvin, adaptando uma perna de pau para pegar um bis em cima do armário. Então, assim, a gente pode trazer essa tirinha e discutir com o nosso aluno, com a nossa aluna, né, essa questão dos instintos básicos de sobrevivência e reprodução, e da questão, né, culturalmente construída que a gente falou lá mais para cima. Coloca a tirinha para o aluno, deixa os alunos, as alunas lerem e pensar. Vamos discutir o que nós podemos falar sobre esse quadro do Calvin, né? Essa tirinha do Calvin. Bom, cabe a nós pensarmos conjuntamente a nossa convivência e melhorar o nosso dia a dia. Volta lá, né? A ética são valores compartilhados por toda uma sociedade. Mas para quê? A ética está a serviço da melhoria da convivência humana, né? Então, os seres humanos são portadores de liberdade, portanto, são capazes de fazer escolhas. Os animais não são capazes de decidir sua conduta. Então a gente gosta muito de falar, né? Ai, ser livre como um pássaro, voar como um pássaro. Mas o pássaro não escolhe voar. Vocês já viram um pássaro tentando atravessar a rua? Ele não tem essa opção, ele pode se morrer atropelado, né? Então, instintivamente, ele tem que voar. O gato come determinados alimentos, né? Um cachorro come determinados alimentos porque ele já está instintivamente programado para isso, né? E aqui eu trouxe uma frasezinha de Karl Marx: o pior dos tecelões sempre será melhor do que a melhor das aranhas. Ou seja, nós temos nossas limitações, mas nós podemos melhorar, planejar nossa conduta. Os animais podem planejar a conduta? Os animais, as abelhas, que são uma sociedade super complexa, né? Elas são dessa forma porque elas já têm nos seus genes, né, esse instinto de visão, né? Abelha rainha, abelha operária, tem toda essa diferenciação instintivamente. Então, nós podemos discutir, trazer uma nova visão da palavra ética, né? A ética é um exercício de escolhas permanente de valores. Eu posso escolher entre a gentileza, a verdade, a transparência, o sigilo, a disciplina, o repouso, prazer, respeito e uma infinidade
de valores que eu posso estar escolhendo e decidindo entre eles como vai ser a minha conduta na minha sociedade, nessa sociedade, né? E trazer para o nosso aluno essa reflexão, como ele vai, são escolhas, tudo isso são escolhas. E é essa complexidade de valores são a garantia da nossa liberdade. Porque se os valores indicassem uma verdade sobre a vida prática, a consequência disso seria o fim da liberdade. Se aquele quadro que eu falei para vocês anteriormente, eu colocar um quadrozinho, escrevendo um quadro na lousa, bom, os valores éticos que vocês têm que seguir agora são disciplina, transparência e verdade. E os valores que não são éticos e não são aceitos na nossa sociedade são esses outros aqui. Então, a falta de disciplina, a falta de transparência não são valores aceitos. Eu retiro do ser humano toda a liberdade de escolha, né? Aí eu não tenho liberdade. Então, só essa questão do quadro e essas definições dão margem para muitas aulas e muitas discussões, né? Rodas de conversa, redações, opiniões. Por isso vivemos a vida cercado de dilemas. A escolha é pessoal. Cada indivíduo traz consigo uma angústia, cada escolha traz consigo uma angústia que nos acompanha durante toda a nossa vida. É preciso abdicar de algumas pretensões ao fazermos escolha. Por exemplo, né, a frase "a ocasião faz o ladrão". Na verdade, essa frase ela é errônea, né? A ocasião ela só revela o ladrão. O ladrão já existia lá. Então, a ocasião ela só vai revelar o ladrão que já existia. Então, voltando lá, né, na escolha, toda escolha traz consigo três atributos ou sentimentos: sofrimento, alegria ou dúvida, dependendo dos valores morais com os quais eu resolva seguir a minha vida adiante. E com o qual o meu aluno, a nossa aluna, resolve seguir a vida dele, né, ou a vida dela. Então, a ética ela é sempre uma questão contemporânea. Não existe uma ética individual, ou seja, ela é de cada tempo, de determinada sociedade. Todo ser humano sempre viveu na era contemporânea, sem exceção. Então, a gente pode trazer aí o exemplo da época em que a mulher era apedrejada porque tinha cometido uma traição. Hoje nós temos os direitos humanos, os direitos das mulheres, o empoderamento feminino, né, meninas? Cada vez mais a mulher está conquistando o seu espaço na sociedade. A Unicamp também está lançando um livro, Mulheres, Poder e Ciência Política, muito interessante, que traz essa discussão, né, das mulheres na ciência política, que traz essa questão dos valores, né? Quais são os valores da nossa sociedade contemporânea? Quais são o espaço da mulher na sociedade? Então, gente, tem muito material para a gente discutir com nossos alunos, são muitos conceitos que a gente pode discutir, trazendo ética, muitas habilidades que dá para a gente desenvolver com tirinha, com música, né? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre sequências didáticas. E eu estou trazendo aqui novamente uma frase de Zabala, né? Ao pensar em fazer uma sequência, ou até mesmo ao analisar alguma já pronta, Zabala diz que devemos questioná-las considerando as seguintes perguntas. Na sequência didática, existem atividades que nos permitam determinar os conhecimentos prévios de cada aluno, que cada aluno tem em relação aos novos conteúdos de aprendizagem. 2. Cujos conteúdos são propostos de forma que sejam significativos e funcionais para os alunos. Aqui, novamente, a questão de trazer significado para o meu aluno, para a minha aluna, né? 3. Que possamos inferir
que são adequadas ao nível de desenvolvimento de cada aluno, aluna. 4, que representem um desafio alcançável para o aluno. Quer dizer, que levem em conta suas competências atuais e as façam avançar com a ajuda necessária, portanto, que permitam criar zonas de desenvolvimento proximal e intervir. 5, que evoquem um conflito cognitivo e promovam a atividade mental do aluno, necessária para que estabeleça reflexões entre os novos conteúdos e os conhecimentos prévios. 6, que promovam uma atitude favorável, ou seja, que sejam motivadoras em relação à aprendizagem dos novos conteúdos. 7º questionamento, que estimulem a autoestima, o autoconceito em relação às aprendizagens que se propõem. Isto é, que o aluno possa sentir que, em certo grau, aprendeu, que seu esforço valeu a pena. E 8º e último questionamento aí para a gente pensar na criação da sequência didática, que ajudem o aluno a adquirir habilidades relacionadas com o aprender a aprender, que lhe permitam ser cada vez mais autônomos em suas aprendizagens. Eu consigo levantar tudo isso fazendo uma sequência didática para o meu aluno? Sugestão de itens para elaborar uma sequência didática. Colocar lá o componente curricular, né? Se é sociologia ou filosofia, a identificação do professor e da turma, série e ano, o tema que será trabalhado, a lista dos objetivos de aprendizagens conceituais, procedimentais e atitudinais. As habilidades do currículo vigente, os objetos de aprendizagem, ou seja, os conteúdos, o tempo de duração dessa sequência didática, a forma de organização da turma, presencial, remoto, ensino híbrido, descrição das aulas pensando em introdução, desenvolvimento e conclusão. E a finalização da sequência didática. Aqui eu trouxe o material do Aprender Sempre de Ciências Humanas, né? Aqui a carinha do material, né? As sequências didáticas podem servir de referência na elaboração do material para recuperação e aprofundamento. Porém, faz-se necessário estabelecer a relação das sequências com as habilidades do currículo paulista dos anos finais, pois o material foi construído antes da implementação do novo documento orientador. Então, aqui é uma sequência de atividades pensadas para as ciências humanas, tá? Aqui eu trouxe a primeira série do ensino médio, o tema Sociedade e suas transformações. O título da atividade: A ida do homem ao espaço. Qual é o número de aulas previstas para eu desenvolver esse conteúdo, né? Esse tema? 4 aulas para cada disciplina da área. As habilidades a serem desenvolvidas, interpretar processos de transformação histórica a partir da construção e aplicação de conceitos de diversas áreas do conhecimento. Os objetos de conhecimento: identificação e análise das transformações histórico-geográficas que contribuíram para a chegada do homem no espaço. E quais são os materiais que eu vou utilizar para essa aula? Uso de imagens, pesquisa na web. E aí eu tenho a questão disparadora. A Lua sempre povoou o imaginário da mente humana, inspirando terror e poesia. Como
como a imaginação humana fez o homem chegar à Lua? E aí o contexto, né? O ano de 2019 vem sendo marcado por manifestações midiáticas que fazem referência aos 50 anos da chegada do homem à Lua. A partir destas manifestações, sugerimos algumas atividades para ajudar a refletir sobre as condições que levaram o homem à Lua. Para iniciarmos a discussão, propomos algumas atividades nas quais a mediação do professor é possível refletir, com a mediação do professor, é possível refletir sobre os processos de transformação histórica que permitam a exploração do espaço extraterrestre. E aqui tem uma imagenzinha e a leitura de textos. Então, a gente vai trabalhar com imagens e textos também. Ali, o texto de Sófocles, Antígona. Muitas são as coisas prodigiosas sobre a terra, mas nenhuma mais prodigiosa do que o próprio homem. Quando as tempestades do sul varrerem o oceano, ele abre um caminho audacioso no meio das ondas gigantescas que em vão procuram amedrontá-lo. Após as reflexões, registre aqui as impressões sobre as representações que contém a imagem e o excerto lido acima. Então, aí tem até um espaçozinho para o nosso aluno responder, né? E uma outra questãozinha que pode ser trazida aí, considere os textos que você aprendeu sobre as realizações socioculturais e científicas da humanidade, acumulados ao longo da história, que contribuíram na construção de conhecimentos e tecnologias que possibilitaram a viagem espacial. Mais uma atividadezinha aí, pensando, né, na sessão de estudos. E esse textinho aí foi trazido do jornal da USP, né, de Ciências Humanas, lá da FEFELET, a faculdade que eu estudei, sobre a Guerra Fria. Então, transpondo a cortina de ferro, relatos de viagens de brasileiros à URSS, a nossa antiga União Soviética. Cenário descrito pelos viajantes permite uma compreensão plural da sociedade soviética durante a Guerra Fria. Quem se atreveria a fazer turismo na União Soviética nas décadas de 1950 e 1960, em plena Guerra Fria, período histórico de disputas estratégicas e conflitos entre os Estados Unidos e a União Soviética. Dos brasileiros que foram, incluindo juízes, escritores, jornalistas, professores e operários, muitos se deslumbraram com a sociedade observada. Mesmo estando em um sistema político fechado, outros rechaçaram as diferenças sociais encontradas e a ausência de liberdade. A representação que cada viajante construiu da região, quando transpôs a fronteira, variou de acordo com a sua posição ideológica na época em que realizou a viagem, normalmente planejada por duas instituições estatais russas, a Vox e a Intourist. As narrativas polifônicas fazem parte da pesquisa Transpondo a Cortina de Ferro, relatos de viagens de brasileiros à União Soviética na Guerra Fria, de 1951 a 1963, desenvolvida na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Foi um texto adaptado para aprender sempre, retirado do jornal da USP. Aqui, no texto, a autora questiona o leitor indagando quem se atreveria a fazer turismo na União Soviética nas décadas de 50 e 60, em plena Guerra Fria, período histórico de disputas estratégicas e conflitos entre Estados Unidos e a antiga União Soviética.
Sugerimos que você discuta com seu professor sobre os aspectos que levaram a historiadora a fazer tal questionamento. Então, essa questãozinha aqui dá margem a muita discussão, a leitura do texto, a rodas de conversa novamente, a atividade que você, professor, professora, queira trazer para o seu aluno, tá? Para o nosso aluno. Atividade 3. Análise e discussão. Um pequeno passo para um homem, um grande salto para a humanidade. Com essa frase dita pelo astronauta Armstrong, assim que tocou o solo lunar, os Estados Unidos podiam dizer que acabavam de ganhar a corrida espacial disputada com a então União Soviética. Mas a chegada à Lua, no dia 20 de julho de 1969, há exatos 50 anos, foi muito mais do que uma vitória americana, graças à missão muito bem sucedida da Apollo 11. A chegada do homem à Lua elevou o nível da ciência feita pelo mundo até então. Inspirou carreiras e mostrou que o espaço era uma fronteira que poderia ser vencida, graças ao projeto Apollo. O desenvolvimento científico e espacial ganhou novos contornos. Sem ele, não haveriam os ônibus espaciais, missões a Marte e as profundezas do espaço e o telescópio. Mas o fato representou a mas o que o fato representou a... mas o que de fato representou a chegada do homem à Lua? O que meio século depois ainda ecoa daquela frase icônica de Armstrong. Qual futuro ela inspira? A emoção proporcionada pelo acontecimento, ainda que não tenha conseguido acompanhar pela televisão, o choque da chegada do homem à Lua é muito forte. Isso é muito vivo na cabeça da gente. Além dos sentimentos, o professor relembrou o avanço tecnológico que o evento representou. É uma expansão dos limites humanos que pouca gente viveu na dimensão que foi, disse Arbix. Amâncio Friasta destacou que a chegada do homem à Lua, o quão pouco a gente acreditava demonstrou o quão pouco a gente acreditava na humanidade. A chegada no satélite era desacreditada por grande parte da população, sendo que ainda hoje podemos observar grupos que argumentam que a viagem foi uma intervenção da NASA, uma invenção da NASA, né? Dessa forma, a chegada à Lua seria não apenas um grande salto tecnológico, mas também filosófico. O fato de o homem ter chegado ao espaço representa a libertação de amarras das quais ele já tinha pensado em se livrar há muito tempo, afirmou Friassa. Então, Arbix ressaltou que os avanços científicos vão se comercializando ao longo do tempo e que algo semelhante parece estar acontecendo com o espaço, sendo que várias empresas estão desenvolvendo programas de turismo espacial. O problema é que, a partir do momento em que essa situação se consolida, entra-se numa fase mais comercial. Isso coloca perguntas para quais ainda não temos respostas. De quem é a Lua? Quem chegou primeiro? Indagou o professor. Aqui tem a fonte, né? E temos vários questionamentos também que podemos fazer a respeito disso. Reportagens de revistas, dá para trazer falando dessa questão, né? Reportagens de jornais, pode ser trazidos também. E no texto, essa atividadezinha aqui foi sistematizada dessa forma. No texto, Arbix ressalta que os avanços científicos vão se comercializando ao longo do tempo e se indaga: de quem é a Lua? E de quem chegou primeiro? Aí a gente pode pedir para o aluno anotar aqui, gravar um vídeo, encaminhar para o professor, fazer uma redação falando disso, ou colocar o que ele entendeu nessas poucas linhas aí, tá?
Então, como sistematização e avaliação, após a realização dessas atividades propostas, sugerimos que você organize, em parceria com seus colegas, um curta-metragem de 1 minuto ou uma história em quadrinhos sobre o tema, buscando ilustrar os diferentes momentos da corrida espacial. E aí eu trago também um link com as orientações de como fazer um curta-metragem ou como fazer, criar uma história, né, em quadrinhos. E aí essa atividade, ela pode ser planejada nesse espaço aqui, pode ser montado um passo a passo para a atividade, como foi feita essa atividade, como foi realizada, ou o curta-metragem, ou a histórias em quadrinhos, tá? E por fim, a gente pode trazer também algumas músicas, né, para fazer alguma forma, trazer a reflexão crítica nas aulas de sociologia. Eu trago aqui o conteúdo do primeiro bimestre do ensino médio, do primeiro ano do ensino médio, desculpa, né, do quarto bimestre. Qual é o conteúdo? Nós trabalhamos lá em cima, né, o que nos iguala os seres humanos, né, com o quadrinho do Calvin, da girafa, né, pode ser falado, pode ser usado aquele quadrinho, ou a gente pode trazer uma música também, né, o mesmo conteúdo, ele pode ser trabalhado de diferentes formas. A forma que o professor julgar mais atrativo para o aluno, para a aluna. O conteúdo simbólico dos relacionamentos sociais, da diferença à desigualdade social. Então, que habilidades que eu quero trabalhar com esses conteúdos? Construir no meu aluno, na minha aluna, um olhar crítico a respeito das desigualdades sociais de classe, de gênero, né? Analisar e refletir criticamente sobre a desigualdade no Brasil. O caderninho do aluno pode trazer as diferenças socioeconômicas nas diferentes regiões do país, ou nós podemos escolher trabalhar. Eu trouxe uma música aqui do Legião Urbana que eu acho muito interessante, eu particularmente gosto muito, dá para trabalhar com o nosso aluno, né? Eu vou ler a música, não vou cantar, para nos poupar de qualquer constrangimento. Mas vocês podem levar um som, colocar a música para o aluno, mostrar o link onde está a música para o aluno ouvir. Então, vamos celebrar a estupidez humana, a estupidez de todas as nações, o meu país e sua corja de assassinos, covardes, estupradores e ladrões. Vamos celebrar a estupidez do povo, nossa política e televisão. Vamos celebrar nosso governo e nosso Estado, que não é nação. Celebrar a juventude sem escola, nada mais atual, né? Nossa juventude sem escola no momento de pandemia. As crianças mortas. Celebrar nossa desunião. Vamos celebrar Eros e Thanatos, Perséfone e Hades. Vamos celebrar nossa tristeza. Vamos celebrar nossa vaidade. Vamos comemorar como idiotas. A cada fevereiro e feriado, todos os mortos nas estradas, os mortos por falta de hospitais. Vamos celebrar nossa justiça, a ganância e a difamação. Vamos celebrar os preconceitos, o voto dos analfabetos, comemorar a água podre e todos os impostos, queimadas e sequestros, nosso castelo de cartas marcadas, o trabalho escravo, nosso pequeno universo. Toda hipocrisia e toda afetação, todo roubo e toda indiferença. Vamos celebrar epidemias, pandemias. E é a festa da torcida campeã. Vamos celebrar a fome, não ter a quem ouvir, não ter a quem amar. Vamos alimentar o que é maldade, vamos machucar um coração. Vamos celebrar nossa bandeira, nosso passado de absurdos gloriosos. Tudo que é gratuito e feio, tudo que é normal. Vamos cantar juntos o hino nacional. A lágrima é verdadeira. Vamos celebrar nossa saudade e comemorar nossa solidão. Vamos festejar a inveja, a intolerância e a incompreensão. Vamos festejar a violência e esquecer a nossa gente que trabalhou
honestamente a vida inteira e agora não tem mais direito a nada. Vamos celebrar a aberração de toda falta de bom senso, nosso descaso por educação. Eu gosto de frisar aqui, né? Vamos celebrar o horror de tudo isso com festa, velório e caixão. Já está tudo morto e enterrado agora, já que também podemos celebrar a estupidez de quem cantou essa canção. Venha, meu coração está com pressa, quando a esperança está dispersa. Nossa, me arrepia essa música. Só a verdade me liberta. Chega de maldade e ilusão. Venha, o amor tem sempre a porta aberta. E vem chegando a primavera. A primavera, né, pessoal? Esse mês nós entramos na primavera. Nosso futuro recomeça. Venha, que o que vem é perfeição. Então, essa música do Legião Urbana, ela é antiga, né? Só que muito atual. A gente pode trazer, inclusive, a ironia, o sarcasmo, alguns outros valores, né? Que a gente pode falar também sobre ética, né? Dá para essa música, ela pode ser utilizada tanto nas aulas de sociologia quanto nas aulas de filosofia, tá? Basta a gente linkar com o conteúdo e a qual habilidade nós estamos querendo desenvolver no nosso aluno, né? Qual competência a gente quer que ele tenha para poder relacionar com nossa realidade atual, tá? Então, assim, isso são sugestões de como trabalhar. Eu espero que tenha ajudado, espero que vocês tenham gostado, né? Aí são as referências que eu utilizei, né, do Jornal da USP. Também não posso deixar de agradecer a minha colega PCNP, Marina Gomes, da Diretoria de Ensino de Mauá. Muitos desses slides, muita coisa desse material aí foi gentilmente concedido pela PCNP Marina, né? Ela é PCNP de História e Filosofia, na Diretoria de Ensino de Mauá. Muito obrigada, viu, Marina? Agradeço de coração. Também utilizei o material da formação sobre o plano de recuperação e aprofundamento, né, que foi realizada no Centro de Mídias, no dia 21/5/2020, o currículo paulista nos anos finais, o currículo do Estado de São Paulo, do ensino médio, o currículo vigente, tá, pessoal? Um material do Aprender Sempre, da área de Ciências Humanas, 2019, e Zabala, né, a prática educativa, como ensinar, que tem inclusive algumas frases, né? A Maria Celina Melchior, no seu e o seu livro O Sucesso Escolar através da Avaliação e da Recuperação, aí pela editora Porto Alegre. E o meu muito obrigado a todas e todos os professores coordenadores, professores, todos que nos acompanharam aqui pelo chat, pelos que aqui que trouxeram mais dúvidas, questionamentos. Eu espero que ajude, né? Que ajude a desacomodar. Nós gostamos de desacomodar as ideias para poder reorganizar e acomodar novamente pensando por uma nova perspectiva, de um novo ponto de vista, né? Isso é muito importante. Então, eu deixo aqui meu muito obrigada. Eu espero que tenha sido útil essa formação. Nós temos mais alguns minutinhos aí que eu estarei aqui ao vivo, respondendo questionamentos no chat, conversando, trocando ideias, tá? Gostaria de agradecer a todos vocês. O meu muito obrigada a todos. Que tenhamos um ótimo dia, uma ótima semana de trabalho aí. Muito obrigada, pessoal.